você tem lá no teu coach, mentoria, o que quer que seja, faça 40 questões do tema, ou nesse caso aqui, 47 questões do tema, e aí você vai ficar fazendo questão. Então, em razão de uma grande mobilização popular. Olha, para você terminar de ler a questão, só de ler a questão, 5 minutos, de um tema muitas vezes você não está totalmente apto. Então, aí você terminou essa aqui, errou, ou até mesmo acertou, ou às vezes acertou até sem saber muito bem o motivo, mas aí logo na sequência, o que acontece? Você tem que se deparar com outra questão gigante. E aí, é uma atrás da outra. Olha só, porque as mentorias não têm essa preocupação de definir um nível ali que vai subindo. É difícil realmente. Mas hoje, galera, hoje o tema é bem polêmico. É aquele grande tema sobre fazer ou não fazer questão. Isso é estudo reverso. Eu preciso pegar a teoria para começar. E aí muita gente fala que, não, você precisa ficar fazendo muita questão, porque isso sim é o estudo reverso, e eu discordo disso de uma maneira assim frontal. Então hoje a gente vai trabalhar essa ideia dos fazedores de questão versus os mapeadores de conceito. Eu acredito muito que os mapeadores de conceito estão na frente dessa corrida. Então eu preparei aqui uma mera amostra aqui do que eu quero falar sobre os erros dessa galera que fica só fazendo questão. Eu vou mostrar na prática o que é. Eu acredito muito que, prioritariamente ali você está tentando subir nível. E aí você vai se deparar com questões, por exemplo, desse tamanho. Olha só a questão da FGV, controle de condicionalidade. Então eu preparei um filtro aqui de controle de condicionalidade, que é um tema, claro, um tema um pouco mais pesado. E aí você tem lá no teu coach, mentoria, o que quer que seja, faça 40 questões do tema, ou nesse caso aqui, 47 questões do tema. E aí você vai ficar fazendo questão. Então, em razão de uma grande mobilização popular. Olha, para você terminar de ler a questão, só de ler a questão, 5 minutos. De um tema, muitas vezes, você não está totalmente apto. Então, aí você terminou essa aqui, errou, ou até mesmo acertou, ou às vezes acertou até sem saber muito bem o motivo. Mas aí, logo na sequência, o que acontece? Você tem que se deparar com outra questão gigante. E aí, é uma atrás da outra. Olha só, porque as mentorias não têm essa preocupação de definir um nível ali que vai subindo. É difícil, realmente. Mas, e aí você fica tentando fazer isso aqui, gastando 5, 10 minutos em cada questão. E isso aí, com certeza, você está perdendo um tempo precioso da sua preparação. Um tempo esse que poderia ser utilizado para o aprendizado. Então, para revisão, para simulado, para documentar. Ou seja, você está numa corrida contra o tempo do aprendizado e você está gastando 10, 15 minutos em uma questão, não aprendendo a fazer a questão, ou porventura gastando muito tempo para aprender um conceito. E aí você não consegue modelar a banca, você não consegue documentar, você não consegue tracionar. E tudo isso é um grande erro na minha visão. Então, o que eu acredito? Eu acredito muito mais no conceito de modelar a banca. E aí, para modelar a banca, para aprender, por exemplo, controle de condicionalidade, de maneira nenhuma você precisa estar ali lendo um monte de PDF. Não! Você pode, já de cara, com um simples passo a passo, ficar subindo nível na banca. Então, a primeira missão é abandonar esse estilo de estudo, de ficar tendo que fazer questão ali, se matando, gastando 20 minutos para cada. E aí o que acontece no final desse bloco de 47 questões? Então dá uma olhada aqui, 47 questões, olha o tamanho da questão. Você vai ficar totalmente sobrecarregado, cansado e vai ficar desmotivado. E aí o que tem de refresco para você? Uma leitura daquele PDF gigante, infinito, enfadonho, desmotivante. Ou seja, é um ciclo vicioso do cansaço e da falta de eficiência. Pessoal, hoje em dia, com as táticas, as técnicas de estudo mais padronizadas com modelagem de banca, a gente consegue subir nível, subir padrão ali muito rápido, documentando e conseguindo aprender de verdade.
Então, o estudo reverso não é para você tentar fazer 47 questões, ainda mais esse tipo de questão aqui, olha só, questões gigantes, e se você for passando para o lado aqui, cara, é uma pior que a outra. Não tem como. E aí, realmente, a galera que fala, cara, estudar para concurso público não é para mim. Mas será que você realmente está fazendo do jeito certo? Ou será que você está pegando esse trombolho aqui, esse monte, esse mar de letras, e tentando ali, se colocando à prova todo dia, o tempo inteiro? Eu brinco assim que, imagina que você tem 100 salas, e você tem que conhecer 30 pessoas em cada sala. Você pode quebrar a parede, ou abrir a porta com a chave e conhecer as pessoas. Você já ir direto para a modelagem, é você abrir a porta e já conhecer as pessoas. Quem fica tentando aprender, fazer a questão ali, você está tentando quebrar a parede para conhecer as pessoas. Então, se você já vai com a chave, você consegue conhecer muito mais gente, abrir muito mais salas. Essa é uma analogia para quem já vai direto para tentar aprender pelos comentários dos alunos, pelo comentário dos professores. Então, eu vou mostrar para vocês um passo a passo aqui, uma padronização, claro, evidente, galera. Calma. Evidente que você precisa ter conhecimento prévio, claro, de processo legislativo, de poder legislativo, de poder judiciário, de normas constitucionais. Evidente que para estudar controle de constitucionalidade você tem que ter essa base antes, que também pode ser feita realizando esse tipo de metodologia. Você não precisa cair em um mar de teoria infinita para começar a estudar direito constitucional. É só saber onde procurar e onde começar, por onde começar. Digamos que você esteja na etapa de estudar controle de constitucionalidade. Então eu estou deixando uma condição muito clara. Você precisa aprender nesse momento. Você já estudou tudo que você tinha para estudar. Então, supondo que você esteja na etapa de controle de constitucionalidade. Supondo que você esteja nessa etapa. Você vai pegar esse filtro aqui e não vai ficar tentando bater cabeça com isso. Calma, vai ter o momento de fazer o seu simulado. Então, nesse momento, a gente vai tentar achar a questão mais tranquila. Então, você pode, inclusive, começar por aquelas mais fáceis, mas supondo que você já está no tempo de fazer uma questão mais chata. Como eu gosto de fazer, eu tenho um passo a passo muito claro. Então, eu gosto já de direto para cá. O primeiro passo que eu gosto de fazer é clicar nesse verde com vermelho aqui. E aí eu já tenho uma noção, do nível da questão. Então esse nível aqui está meio a meio, não é uma questão simples. Supondo que eu já estou na etapa de estar em questões mais pesadas. Então eu vou ter que, com certeza, subir nível nessa questão. Se eu tivesse começando a estudar, eu não começaria por essa questão, beleza? Mas eu já sei que eu estou com um problema aqui, mas o gabarito é letra D. Então eu já venho aqui, marco a letra D, mas espera aí, você nem leu a questão? Eu nem li a questão. Não, nem li a questão. Eu estou modelando banca. Beleza? Então eu já venho aqui no comentário dos alunos para ver, porque comentário dos alunos, você já tem aqui pontuação. Então eu já venho direto aqui para o comentário dos alunos, e aí você vai tentar, já com o tempo, você vai perceber que existem comentários mais afeitos para você, e você vai cada vez mais melhorando nisso. Então a questão que você nem leu, veja bem, você nem leu a questão, e você já sabe que está se tratando de uma questão de legislação concorrente. E aí o colega já colocou aqui, artigo 24, parágrafo 1º. Aí você está com a Constituição aberta, evidentemente, e compete à União, Estado e DF legislar concorrentemente, ou seja, todo mundo pode legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, e tem um parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, ou seja, então, orçamento, direito tributário, a União vai ditar norma geral, e o Estado vai ditar uma norma de maneira específica. Então, a questão... o escopo da questão está trabalhando em cima disso daqui. Você não precisa nem ler a questão. Então, se a lei da União é anterior à lei estadual, então eu gosto de trabalhar aqui no OneNote. Eu vou abrir aqui a parte de direito constitucional, tem aqui controle de constitucionalidade, e eu vou desenhar aqui para vocês.
Então tem uma norma que é da União e pode ter uma norma posterior do Estado. Ou o inverso. Você pode ter primeiro uma norma, uma lei do Estado e depois uma lei da União. Tanto faz, vai depender de cada caso. O que tem? Se a lei da União é anterior à lei estadual, será cabível o controle de constitucionalidade da lei estadual em face da lei da União. Então, por exemplo, nesse caso aqui já tem uma lei da União, ó, já tem. E depois veio uma lei estadual falando diametralmente alguma coisa oposta à lei da União que já existia. Isso aqui é caso de controle de constitucionalidade. Beleza? Esse de baixo não. É isso que o colega está explicando. Se a lei do Estado foi prévia à lei da União, não tem como depois uma lei da União em caráter geral, que a gente já viu, contrária a essa lei do Estado, a gente não pode atuar em controle de constitucionalidade aqui, porque não existe controle de constitucionalidade superveniente, ou seja, não pode uma norma nascer constitucional e depois, por causa de uma outra norma, ela virar, se transformar em inconstitucional. Isso não existe nos ditames jurídicos brasileiros. Então eu entendi. Se isso aqui acontecer, já tem a norma estadual e vem uma norma da União depois contrária, claro, em caráter geral, essa norma aqui vai ser suspensa. Cuidado, não vai ser revogada, vai ser suspensa. Eu entendi. Então, o passo a passo aqui tá nessa seara, beleza? E aí, qual foi o gabarito? E aí, a gente tem que lembrar também que as normas da União e do Estado, elas podem, sem problema nenhum, serem observadas no controle de constitucionalidade. Beleza? Mas se essa norma do Estado sofrer algum controle de constitucionalidade, não foi porque teve uma norma posterior a ela que transformou em inconstitucional. Não. Ela pode por causa da Constituição prévia. Ou seja, já tem a Constituição aqui, ou mesmo uma lei da União anterior que esteja em disputa aqui, ou que esteja contrária. Beleza? Mas não por causa dessa norma aqui. Então, essa lei pode sofrer controle de constitucionalidade? Pode. Pode sofrer. Mas não por causa dessa daqui. Beleza? Então, a gente já entendeu a seara toda do negócio. E aí, qual foi o gabarito? O gabarito foi a letra D. Caso a lei Y aí, dá para a gente tentar entender que lei é essa. Ó. Em razão de uma grande mobilização popular, o Estado Beta editou uma lei X. Então, a lei do Estado é a lei X. E a lei Y é a lei editada pela União. Então, caso a lei da União seja anterior à lei X do Estado, ou seja, já existe uma coisa e veio o Estado e falou contrário a essa coisa da União, aí sim é possível o controle de constitucionalidade. Foi justamente esse caso aqui, ó. Já existe uma norma da União que na questão chamou de lei Y e depois veio uma lei X do Estado contrária. Aí, nesse caso, pode controle de constitucionalidade. Beleza? Então, olha só, não precisei nem ler. Eu já estou acelerando o processo de aprendizagem. E aí você vai para a próxima, ficando bom nesse negócio. Beleza? Qual é o passo a passo? Passo a passo. Venho aqui e já olha, caramba, essa questão aqui é pesada. Se eu tivesse começando a trabalhar com controle de constitucionalidade, eu não pegaria essa questão. Beleza? Então, eu já sei o gabarito. É letra E. Já sei que tem uma treta aqui com a letra C. Tem um problema. Mas o gabarito com superveniência da emenda X, não foi recepcionada a lei federal Y. Então, supondo aqui que eu tenho uma lei Y,
e vem uma emenda constitucional depois da Lei Y, falando alguma coisa contrária à Lei Y. Lembra que não existe inconstitucionalidade superveniente no Brasil, então o que vai acontecer? Ela vai ser, o normal é falar revogado, tá? E aí aqui a FGV botou não recepcionada, mas ela vai ser revogada, a Lei Y, por causa dessa emenda constitucional, mas não vai ser declarada inconstitucionalidade superveniente aqui. E é justamente o que ele falou na letra E. Com a superveniência de emenda X, não foi recepcionada a Lei Y, beleza? E é isso. O problema aqui da letra C foi que ele falou dimensão objetiva. Foi a primeira vez que a FGV cobrou esse tema, falando sobre a diferença entre a dimensão objetiva, e vamos ver se alguém botou aqui, ó. Com certeza o professor botou. A diferença entre dimensão objetiva, que eles colocaram na questão, e dimensão dirigente prospectiva. É uma coisa para o futuro, para você colocar ali no teu material de revisão, mas foi a primeira vez. Como que eu vi isso lá através da técnica do enunciado? Mas eu vou continuar tracionando aqui, e no final, quando eu terminar de tracionar, e aí a gente vai poder trabalhar melhor aqui e tudo mais, eu consigo documentar aqui no meu OneNote. E eu preciso que você documente no OneNote, porque se você não documentar, vai chegar lá na véspera da prova, na semana da prova, você vai ficar perdida com aquele monte de material. Então vai ter um monte de PDF impresso, vai ter coisa pregada na parede, vai ter material de Word, vai ter material de livro, ou seja, vai ter Anki, Flashcard, ou seja, não vai estar tudo no mesmo lugar. E aí você, na véspera da prova ou na semana da prova, fica perdida. E esse é um grande problema. Então, aqui a gente já está, ao invés de tentar ficar gastando essa energia absurda e perdendo um tempo precioso de preparação, ou seja, se você botar ali num cronômetro, quanto tempo você ficou se dedicando para tentar fazer questões, sendo que esse tempo precioso você poderia estar aprendendo várias coisas. Aí a primeira coisa que as pessoas falam, mas eu não vou me testar? Claro que vai, você vai se testar no momento certo, fazendo os simulados, se colocando à prova na hora certa, nos simulados e também na hora de fazer a prova, beleza? Por quê? Porque aí você ganha um tempo valioso para aprendizado, para documentação, para tração. O que é tração? Ficar passando para o lado ali, ratificando o conhecimento, para subir nível, para buscar conhecimentos novos, por exemplo, de jurisprudência, que a FGV está amando jurisprudência, mas o SESP também gosta. Então você ganha um tempo precioso, contrário àquelas pessoas que estão lá naquele martírio de ficar lendo um PDF infinito e depois ficar se testando o tempo inteiro, gastando glicose lá, fazendo questões homéricas, gigantes, que fundamentalmente ali vão marginalmente te agregar pouco. Então você precisa se transformar em um modelador de banca urgentemente. Valeu, pessoal? Qualquer dúvida, pode nos chamar, a gente troca a ideia lá no reverso.academy. Se vocês quiserem um mapa da área fiscal, eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente já escolhe as questões e você aplica essa metodologia lá nesse link, lá no mapa da área fiscal. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Fui!